Oi, queridos! Hoje a gente vai falar sobre um tema diferente aqui, um tema que vocês têm me pedido muito e às vezes eu esqueço que a minha galera aqui do YouTube não é a mesma galera, muitas vezes lá do Instagram. E eu percebi que o canal já tá com mais de um ano aqui e eu nunca parei para contar o porquê que eu abri meu escritório, quando que eu abri meu escritório e a fatídica pergunta que eu recebo sempre lá no meu Instagram, que é: você não teve insegurança? Você não teve medo quando você foi abrir o teu escritório? A gente vai falar sobre tudo isso hoje nesse vídeo. Eu sempre soube que eu queria fazer faculdade de arquitetura e isso é muito doido, né? Porque eu tinha 15 anos, como é que eu sabia? E a verdade é que eu decidi que ia fazer arquitetura em algum dado momento. Não teve nada muito especial, não teve nada, nossa, era o meu dom, tinha um dom artístico, não, nada disso. Eu só disse que eu ia fazer arquitetura e determinei aquilo e é isso. Só que eu fui pra faculdade meio que sem saber o que era arquitetura. Eu achei que vamos fazer umas casas aí. Era esse o meu sentimento. E logo no primeiro semestre eu já descobri que a arquitetura não era só fazer umas casas aí. Só que pra minha sorte, essa decisão não foi uma decisão errada, né? No fim das contas, foi uma decisão acertada porque eu acabei gostando do que eu vi ali, mesmo o que eu não esperava. Então, até mesmo disciplinas que eu jamais imaginei que ia gostar, como sistemas estruturais, eu gostava. Então, isso que sistemas estruturais é uma disciplina que a maioria das pessoas não gostam, né? Mas eu sempre fui muito da matemática, do racional, então eu gostava. E assim foi a faculdade. E eu fiz estágio desde o início da faculdade, fiz 3 estágios e sempre emendei um estágio no outro. Então eu comecei com uma professora minha que me convidou para trabalhar no escritório dela, era um escritório praticamente só de interiores, e eu fiquei 2 anos lá nesse escritório, fazendo estágio, né? E eu aprendi muita coisa lá, foi realmente muito incrível. Depois eu fiz um outro estágio que mesclava um pouco o arquitetônico e o interiores, mas eu tinha um sentimento na faculdade, e a verdade é que era um preconceito. E um preconceito muito feio. Que eu tinha essa coisa de, putz, eu vou fazer 5 anos de faculdade e vou me formar e trabalhar com interiores. Isso era uma coisa que me incomodava e eu não tinha esse desejo na época. Então eu falei, não, eu preciso fazer algum estágio onde eu veja projetos de grande porte, edificações maiores, porque é com isso que eu vou querer trabalhar no futuro. E aí, beleza, lá no 4º ano da faculdade, eu fui pro meu 3º estágio. E esse 3º estágio foi num grande escritório. Quando eu entrei lá já tinha mais de 30 funcionários, só para você ter uma ideia do porte desse escritório. E eu entrei lá como estagiária, enfim, em um setor e comecei a trabalhar. E foi tão incrível. No começo eu dizia, olha que sensacional, né? A gente fazia projeto de estádio, a gente fazia grandes loteamentos, enfim, a gente fazia realmente grandes edificações, que era o que eu desejava fazer lá na faculdade. O que a gente mais fazia lá eram edifícios multifuncionais, então esse escritório trabalhava muito com o mercado imobiliário, e então a gente fazia prédios residenciais, prédios comerciais e grandes condomínios de prédios, então tem condomínio com 12, 15 prédios, enfim, era realmente muito legal trabalhar lá. No 5º ano da faculdade, lá pela metade do ano, eu comecei a fazer o TCC, e na minha faculdade a disciplina de TCC é uma disciplina inteira, só ela naquele semestre inteiro. Então o 10º período da faculdade é só TCC, só TCC. E quando chegou ali meados do ano, o meu chefe desse escritório me convidou para coordenar um setor. Então eu virei coordenadora de um setor com 8 funcionários, 8 pessoas que eu mesma coordenava, e eu ainda era estagiária, assim, tá? E foi uma experiência incrível para mim, né? Afinal, eu já estudava sobre gestão de escritório, já estudava sobre gestão de pessoas, gestão de processos, porque eu entendia que essa era uma necessidade. Afinal, eu já tinha passado por alguns escritórios, eu escutava muitos colegas falando do quanto os escritórios da arquitetura eram desorganizados, os colegas contavam como era também nos estágios deles. E eu sempre soube que eu precisaria olhar para isso, né? Lá durante a faculdade. E só aí eu já considero que eu tive esse insight muito acertado, né? Porque muita gente passa anos de profissão sem se dar conta do que precisa, sem se dar conta que precisa olhar para isso. Então, foi muito bom por esse lado, porque eu consegui me antever. E aí, quando eu tive essa possibilidade de coordenar lá 8 pessoas,
foi uma forma de eu conseguir colocar um pouco isso em prática. E aí, claro, que eu descobri que eu não sabia quase nada, né? E aí eu fui crescendo ali, esses meus chefes também me ajudaram muito a me desenvolver nessa gestão de pessoas e gestão de processos, então realmente foi muito incrível. E aí eu me formei, no fim desse ano eu me formei, eu já estava há 2 anos como estagiária nesse escritório e os sócios lá me convidaram para virar sócia desse escritório. Então quando eles me convidaram para virar sócia, foi um sentimento assim, cara, que massa, sério, eu tô me formando e eu sou sócia de um escritório desse tamanho, porque ele era realmente muito grande. Tinham 9 sócios, se eu não me engano, na época, mais um monte de estagiário, arquitetos que trabalhavam para eles, designer, área financeira, área administrativa. Então era muito legal. E eu me senti extremamente lisonjeada por ter sido escolhida por eles para virar sócia, entrei no contrato social, tudo isso. Aí beleza, continuei nesse escritório por mais 2 anos. Esperava que eu pudesse ficar lá ainda por muitos anos, porque a gente tinha um plano de carreira lá dentro. Então realmente era meu desejo ficar lá e ficar muito tempo por lá. Eu gostava, né, daquele trabalho, apesar que eu trabalhava muito mesmo. Muitas horas por dia. Mas pra mim era isso, beleza, tinha que fazer e eu tava ali pra isso. Só que foi bem na época, logo depois do impeachment da Dilma, onde o mercado imobiliário deu uma queda, foi assim, uma crise, e esse escritório trabalhava com o mercado imobiliário. Então, esse escritório teve um grande impacto nessa época e eles acabaram desligando algumas pessoas. E aí a equipe foi diminuindo, eu até troquei de setor nessa época, coordenei outro setor logo ali, foi indo. Só que chegou um dado momento que eu ia tirar férias, depois de 4 anos nesse escritório, era a primeira vez que eu ia tirar férias, viajar e tal, já tava com um avião agendado, tudo isso. Eles me chamaram e me deram a notícia que também teriam que me desligar. Aí talvez você tá pensando, nossa, mas você não era sócia, como é que você vai ser desligada, né? Mas a verdade é que dentro de escritórios de arquitetura, onde você entra no contrato social depois de muito tempo, você entra como um associado, né? Eles chamavam de sócia, mas é um associado. Então você tem uma participação mínima na empresa. Os sócios majoritários têm o poder de demitir ou desligar ou desassociar, seja quem for, foi o que aconteceu. Eu já estava ali no final nesse final do trabalho, era eu mais uma arquiteta e um designer. Só tinha sobrado a gente no escritório, basicamente, e a pessoa do administrativo. Só que eu não sei, não passou na minha cabeça. Acho que foi ingenuidade da minha parte. Mas não passou na minha cabeça que ia chegar a minha vez, sabe? Eu achei que a gente ia se reerguer, ia dar tudo certo. E eu não ia precisar ter sido desligada. Mas enfim, aconteceu. Eles me chamaram, avisaram isso. E eu tava saindo de férias, né? Então, foi assim, foi muito triste. Que eu realmente não estava esperando e eu não tinha me preparado para nada. Eu não tinha uma reserva, nem nada disso, até porque eu não ganhava, assim, nossa, super incrivelmente bem para ter uma reserva. Enfim, eu fui embora chorando, cheguei no aeroporto chorando, chorei no avião, chorei no hotel. Eu só chorava porque eu dizia, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser da minha carreira de arquiteta, né? Depois disso, eu me vi sem chão, porque todos os escritórios dessa área, desse ramo, né, desse nicho, não estavam contratando, porque estava todo mundo passando pela mesma crise. Então eu falei, não vai dar, não vai ter jeito. Chorei ali, me permiti sofrer um tempo, mas quando eu respirei um pouco, eu falei, não, vai ser agora, eu vou fazer meu escritório funcionar. Eu vou criar o meu escritório, não tenho absolutamente nada pensado, mas eu vou fazer esse negócio acontecer. E foi o que eu fiz. Então eu voltei de viagem e aí já comecei a fazer tudo que eu tinha que fazer. Na época o Facebook era bem mais forte que o Instagram, então eu criei página no Facebook, criei perfil no Instagram, comecei a postar, criar projeto, fiz projeto para família, para amigo, no início fiz o que eu tinha que fazer para encher aquele perfil no Instagram. E aí tanto que com 2 meses de Instagram eu já tinha clientes me encontrando por ali e clientes de outros lugares, né? Teve uma cliente de Brasília, teve uma cliente de Curitiba mesmo, que eram projetos grandes, apartamento todo, uma reforma enorme de uma casa de 500 metros. E eu tava ali, começando o meu escritório. Então, realmente foi muito rápido esse aparecer de clientes, porque eu agi muito rápido, né? Eu não deixei a peteca cair. E aí, claro, não mentirei dizendo que o meu primeiro ano de escritório foi incrível, porque eu já tinha uma base de gestão. A verdade é que quando você vai aplicar no teu, muitas vezes você fica, putz, dá aquela insegurança. Então, agora a gente chegou naquele ponto da insegurança que eu falei lá no início do vídeo, que é, claro que eu tive insegurança, imagina. Abri um escritório do nada, eu não tinha cliente, eu morava numa cidade onde não conhecia ninguém que não fosse arquiteto, afinal eu fui para Curitiba para estudar e quem eu conhecia era da faculdade ou ali do meu meio, então eu não conhecia pessoas em Curitiba
que não fossem arquitetos ou pelo menos conhecessem um arquiteto. Eu sou do interior do Paraná, ali na divisa com Santa Catarina, e a minha família nunca foi uma família rica, não vim de berço de ouro, nunca passei necessidade também, tá? Nada disso. Mas a minha família não tinha o hábito de contratar arquiteto. Então, para a minha família, contratar arquiteto sempre foi coisa de rico. E não entrava na minha cabeça que um dia alguém ali da minha família contrataria algum arquiteto. Então, eu tinha certeza que ali eu não ia conseguir nada. Mas mesmo assim, eu fiz um monte de projeto para minha mãe, tudo de graça, obviamente. Mas eu fiz projetos para ter portfólio. Lá na casa da minha mãe, na clínica da minha mãe, dei um jeito. A minha mãe tem uma clínica de psicologia hoje e eu desenvolvi aquilo lá, enfim. O negócio aconteceu no início. Mesmo com insegurança, mesmo com medo, eu só fui fazendo, tipo, sem pensar muito. E aí, em dado momento, eu consegui me restabelecer, consegui começar a olhar melhor para os meus processos, resgatar tudo que eu tinha estudado e criar todos os meus processos para que o escritório funcionasse de uma forma eficiente e lucrativa. O que aconteceu no começo foi isso. Apareceu muito cliente, eu peguei projeto de construtora, peguei decorado, isso tudo nos primeiros meses do escritório. E aí eu pegava uma amiga para ajudar um negócio aqui, dividia 50-50 com ela. Pegava uma outra pessoa para me ajudar ali no negócio, dividia 50-50. E no fim das contas, até contratava uns freelas, mas aí não dava certo, eu tinha que fazer tudo. Tive crise de ansiedade, foi uma época realmente difícil. Porque eu tinha o cliente, que normalmente era o problema da maioria das pessoas, né? O Instagram me proporcionou isso no início, eu consegui ter esse fluxo de clientes constante. Só que eu tinha o problema do restante, né? Fazer os processos funcionarem, cobrar direito, entregar as coisas no prazo que eu tinha estabelecido. E foi assim que nasceu toda a minha metodologia. Sobre tudo que eu falo aqui no canal, né? Que você que já me acompanha aqui há mais tempo já viu diversas vezes sobre isso, já viu vídeo. Se você é novo por aqui, então você vai fuçar aí para encontrar tudo que você vai encontrar por aqui, que é toda essa minha metodologia. Porque aí, nessa sofrência que eu passei, eu criei uma metodologia que funcionasse para um escritório de arquitetura. Uma coisa que eu não via, né? Nos meus estudos era tudo muito focado para administração como uma forma geral. E eu fui traduzindo e trazendo isso para o mundo da arquitetura para funcionar. Mas aí o que aconteceu? No fim das contas foi assim, praticamente um ano que eu fiquei nessa loucura até eu conseguir de fato organizar os processos e passar a contratar alguém para me ajudar, mas contratar de uma forma certa, que eu pudesse realmente ter essa pessoa e contar com essa pessoa, que ela crescesse comigo, enfim. E foram pessoas, essas primeiras, realmente que ficaram muitos anos comigo. Inclusive tem gente no meu time que é dessas primeiras. E, cara, o quanto é incrível você poder olhar pra trás, né? No meu caso hoje, olhando pra trás, e ver esse momento da demissão que eu sofri tanto, sofri muito, 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 muito. E todo esse início de insegurança, de medo que eu passei lá atrás, que foi realmente muito difícil pra Aline do passado, né? Praticamente recém-formada, eu tinha 2 anos de formada, mas eu achava que eu ia passar a vida toda nesse escritório. E assim, o que de bom que aconteceu foi justamente isso. Então, o que de pior que aconteceu foi a melhor coisa que aconteceu. Hoje, olhando para trás, eu vejo quão incrível foi que aconteceu isso na minha vida. Porque se eu não tivesse tido esse empurrãozinho do tipo, tá, vai, abre aí teu escritório, talvez eu estivesse lá até hoje, não sei. E aí talvez eu não estivesse onde eu tô hoje, né? Então, talvez não, com certeza eu não estaria onde eu tô hoje. Então, sempre que eu penso nisso, eu penso, nossa, que acontecem por um motivo. E pode ser difícil hoje, né? Pode ser que você aí tá passando por algum momento difícil hoje, algum momento desafiador, que você tá com medo, que você tá inseguro. Mas saiba que no futuro você vai olhar pra trás e vai dizer que bom que isso aconteceu, porque isso me fez fazer X, fazer Y, isso me fez me mover, isso me fez criar isso aqui. Foi assim que foi comigo. Uma demissão me obrigou a criar o meu escritório e depois eu cresci tanto com o escritório. Depois eu passei a ensinar arquitetos, designers de interiores a terem os seus escritórios lucrativos. Hoje eu tô aqui ajudando você com isso também. Então, quão bom foi pra mim essa demissão. E quando a gente fala sobre insegurança, sobre medo, normalmente eles acontecem quando você está se movendo. Se você não sente nenhuma pontinha de medo, aquele friozinho na barriga, é porque você não tá fazendo nada muito desafiador aí na tua vida, você tá muito na tua zona de conforto. E se você tá muito na tua zona de conforto, pode saber que talvez você não cresça tanto quanto você gostaria. É gostosinho ficar aí, né? É gostosinho a zona de conforto. Mas é gostosinho o futuro da mesma forma que é hoje? Talvez não seja. Essa minha história ainda vai muito além. Eu sei que ainda vão acontecer muitas coisas, que até hoje acontecem coisas que eu fico com frio na barriga, que eu penso, será que eu faço? Será que não faço? Será que faz sentido? Mas depois eu olho pra trás e digo, cara, fez sentido, sabe? Mesmo que não deu certo, mas serviu de aprendizado pra eu fazer outra coisa melhor,
enfim, tudo na nossa história sempre vai ter um porquê. E a gente pode escolher usar aquilo para pegar alguma lição, para aprender algo sobre algo ruim que acontece na nossa vida, ou simplesmente se lamentar pro resto da vida. Eu prefiro sempre usar as coisas ruins como oportunidades, como alavancas e como maneiras de aprendizado mesmo para eu crescer cada vez mais, seja mentalmente, seja financeiramente, seja como for. Mas sempre tem uma lição para tirar daí. E eu tô feliz de ter tido você aqui no canal esse ano. E me manda aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, se você tá passando por algum momento desafiador ou se já passou e também deu a volta por cima, assim como eu. Eu gosto de conhecer mais sobre vocês. Manda aqui. Até o próximo vídeo.